Olá, meus amados e queridos irmãos e amigos. Shalom, shalom para todos. Estamos entrando no ar aqui para a nossa transmissão ao vivo de hoje, a bênção do dia 21 de abril, trazendo aqui a palavra do Senhor para todos nós que estamos ligados na palavra, ligados em comunhão, ligados no corpo de Cristo, passando essa temporada aí de quarentena, esperando que isso termine logo, porque estamos muito ansiosos pela volta da reunião na igreja. Sejam bem-vindos que já estão entrando, Sirineu, Josi, aleluia, graças a Deus. Deus abençoe vocês poderosamente. Sejam bem-vindos a essa nova transmissão de hoje. Hoje, se Deus quiser, estaremos já fazendo uma conclusão do nosso fundamento de unidade. Embora ainda exista muitas coisas para se falar sobre unidade, todavia vamos ter que mudar de tema, né? E Amônio, Luiz, Ana Lígia, sejam bem-vindos. São os primeiros a chegar na igreja, graças a Deus, aleluia. E, pai, o pessoal entra de repente, né? Entra todo mundo de repente, não dá nem tempo de um falar de um, fazer sua digitação aí. Graças a Deus por isso. Bendito seja o nome poderoso do Senhor. Se vocês estiverem ouvindo bem, se o som está bom, dá um ok aí. Plínio Souza, como é que está, Plínio? Seja bem-vindo. Deus te abençoe também poderosamente. Graças a Deus. O Senhor é maravilhoso. Bendito seja o nome poderoso do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Graças ao meu bom Deus. Santo é o Senhor. Mais 2 minutinhos e já estaremos entrando aqui na mensagem direto. Pastora Tânia Bandeiras, sempre firme lá, graças a Deus. Seja bem-vinda, minha pastora. Sempre nos primeiros lugares aí, assistindo o trabalho, graças a Deus. É uma bênção. Deus abençoe poderosamente sua vida. Amém, Jesus. Graças a Deus. Falta só 1 minutinho só. Com 1 minutinho nós vamos orar. Hoje eu vou tentar novamente. Dani Góes, aleluia. Gessimiel Gonçalves, Gessimiel, pastor Gessimiel. Seja bem-vindo, Gessimiel. Deus te abençoe poderosamente, homem de Deus. Aleluia. Graças a Deus. Santo é o Senhor. Amém, Jesus. Estou vendo o rostinho de todo mundo aqui na tela. Deus abençoe poderosamente. Hoje nosso estudo visa mostrar como Deus passou a agir na unidade depois do pecado. Qual foi o estrago que o pecado fez na quebra de unidade e qual foi o recurso do Senhor, né? O remédio de Deus para consertar essa situação e continuar trabalhando com o homem, sendo o homem um pecador, o homem afastado da presença dele, mas ele, pelo seu amor, sua misericórdia, ele continuou acreditando no homem e insistindo no homem, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Henrique, chegou Henrique. Apóstolo Alan Robson, graças a Deus, Alan, seja bem-vindo também, meu filho. Como já está compartilhando o vídeo aí, graças a Deus. Alan Apóstolo, lá de Taubaté, homem que viaja por todas as nações do mundo. 5 horas. Vamos orar e começar nossa palavra aqui em nome do Senhor Jesus, amém? Com todos que já estão reunidos aqui e aqueles que ainda estão chegando. Senhor nosso Deus, nós oramos a Ti, ó Pai querido, nesta tarde. Pedimos uma bênção especial para aqueles que estão nos ouvindo aqui, que estão entrando nessa transmissão ao vivo. Pedimos uma bênção especial, Pai querido, que Teu Espírito Santo possa quebrar as barreiras eletrônicas e chegar no coração e na casa de cada um. Peço a Tua bênção, amado, pela palavra que vou ministrar, para que Tu me dê sabedoria, me dê unção e graça, sobretudo, na Tua presença, e abençoe também o coração daqueles que estão ouvindo, para que eles também possam ouvir, entender e obedecer. Muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua bondade,
E essa tarde nós entramos em tua presença em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e te agradecemos por esta bênção maravilhosa de nos ajudar a ter esse contato com as pessoas que precisam ouvir a tua palavra. Obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, e toda honra e toda glória sempre sejam tuas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Elias França, bispo Elias França, meu Deus do céu, lá de longe, lá de Campinas. Graças a Deus. Bendito seja o teu nome. Seja bem-vindo, bispo. Poliene Inácia, lá de Cruzilha, no interior, no sul de Minas Gerais. Deus te abençoe, Poliene, poderosamente. Você e o pastor Adilson, seu esposo, né? Graças a Deus. Elias, lá de Limeira. Deus abençoe poderosamente. Meus irmãos, nós já em alguns vídeos anteriores, nós explicamos como Deus estabeleceu a sua unidade com o homem. Falamos da imagem e semelhança, como ele se completou com o homem. O homem não foi colocado na terra apenas para ser um representante do Senhor. Ele foi colocado para ser o próprio Deus, ou seja, a manifestação do Pai no homem nessa terra. Então, tudo funcionou perfeitamente, porque no Jardim do Éden havia uma integração perfeita entre os dois. Nós explicamos bastante isso, estamos só relembrando o que nós falamos. Então, todos os dias eles se encontravam, e naquele momento que se encontravam, eles tinham um momento de comunhão maravilhoso, né? Ainda expliquei que aquela glória sobre ele, né? Que o pessoal chama de Shekinah, né? Na verdade é Sherinah, o nome que se fala, é uma palavra que nem existe na Bíblia. Foi uma palavra criada a partir de dois vocábulos para explicar, para juntar e fazer a Sherinah, né? Mas isso aqui é estudo para outra ocasião. Então, essa glória envolvia o homem e os dois estavam em plena comunhão, perfeita, numa unidade que não tinha nada mais perfeito que isso. O céu e a terra se juntando. Bem, tudo funcionou perfeitamente, sem problema nenhum, durante muito tempo. Não sabemos o tempo exato, né? Naquele tempo não havia o tempo Cronos, né? O tempo que havia um período medido pela cronologia, né? Que nós temos hoje, né? Não havia segunda-feira, terça-feira, quinta, domingo, sábado, não havia nada disso. E, na verdade, o tempo era o tempo Kairos, é o tempo de Deus, era o tempo em que o tempo não se contava, né? Maravilha. Então, viviam nessa unidade perfeita, sem problema nenhum. O homem nunca, jamais se dirigiu ao Senhor antes do pecado para pedir alguma coisa. O homem tinha tudo. A unidade era perfeita. Essa unidade perfeita gerou uma situação para ambos extraordinária. E é isso que nós vamos falar nessa tarde, né? Quando o Senhor se juntou com o homem, o que aconteceu? O Senhor, que era o dono, que era o chefe, que era o Senhor, que era o poderoso, né? Que era aquele que tomava conta do universo, aquele criador do universo, aquele que fazia todas as coisas, ele se tornou a fonte abundante e inesgotável do homem. Ou seja, não havia nada no coração do homem que Deus não atendesse. O Senhor era pleno para atender o homem e o homem tinha o coração para receber a plenitude de Deus na vida dele. Então, como estava em perfeita unidade, o homem estava conectado, ligadão nessa fonte divina que trazia todas as bênçãos para ele. Bênçãos tão preciosas e poderosas que não permitia que o homem tivesse nem um minuto, nem um segundo de sofrimento. Essa conexão com a fonte, essa ligação com a fonte, era como se o homem fosse o próprio Deus aqui na terra. Não havia obstáculo, não havia problema, não havia dificuldade, não havia nada que viesse prejudicar o homem em sentido nenhum. Era uma alegria permanente, o homem não conhecia certas coisas que nós conhecemos hoje, como a tristeza, a depressão, a enfermidade, a dor, a distância, a saudade, nada disso existia. Porque o homem era completo e estava debaixo de uma fonte super completa, super abundante, né? Uma fonte que jorrava permanentemente sobre ele. Maravilha. Tudo ia muito bem, até que um dia chegou uma serpente no meio. A serpente chegou se aproveitando da ausência do Senhor que não estava ali no momento, então conversa com a mulher conversa com o homem, enfim, vocês sabem a história toda, já conhecem a história toda e sabem que houve a queda do homem, a dificuldade do homem. Quando o Senhor
vem visitar o homem já no dia seguinte, ou talvez no mesmo dia, não sabemos. A Bíblia diz que o homem tentou se esconder. Ele tentou se esconder, olha que coisa interessante, ele tentou se esconder no meio das árvores do jardim. Será que o homem esqueceu que aquele jardim tinha sido planejado e executado pelo Senhor? O Senhor conhecia a planta do jardim, conhecia como funcionava o jardim, onde estava cada árvore. Foi ele, o Senhor, quem colocou. Não havia lugar para o homem se esconder de jeito nenhum. Mas, quando o pecado chega, começa a criar certas situações de embotamento mental, embotamento espiritual, embotamento lá no cérebro, e o homem começa a não refletir perfeitamente. E quando o homem não reflete perfeitamente, significa que já há um descompasso, uma desconexão com o Criador. Porque a palavra é muito clara quando diz assim: o Senhor guardará, protegerá aquele cuja mente está firmada em ti. Quando a tua mente está acoplada em unidade perfeita com o Senhor, Ele conservará, te guardará, te protegerá. Ou seja, nada te atingirá quando você está em perfeita sintonia com o Senhor. Você não tem medo de nada, você não tem problema nenhum, você não tem depressão, não tem tristeza, não tem nada, porque o Senhor, na sua plenitude, Ele enche o teu coração e faz de você ter novamente aquela posição de unidade perfeita com Ele. Olha que maravilha! Por que é tão difícil os cristãos entenderem isso? Por que é tão difícil os cristãos perceberem que não existe salvação, não existe bênção fora da comunhão, da unidade, da obediência ao Senhor? Não existe. Está escrito na palavra com todas as letras. Quando você entra na dimensão da obediência, quando você entra na dimensão de aceitar todas as ordens, toda a palavra, quando você aceita quando você entra na dimensão de permitir que Ele domine a sua vida, você vai na Bíblia, só tem bênção para quem obedece. Não existe maldição nenhuma para quem não obedece. Quando você anda nos caminhos do Senhor, Ele falará: essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Para quem vive na unidade, para quem vive acoplado, para quem vive conectado, para quem vive debaixo da sua graça poderosa. É uma coisa interessante, um provérbio que diz assim: o Senhor, aquele homem cujos caminhos são agradáveis a Deus, Ele fará com que até os seus inimigos tenham paz com Ele. Ou seja, quando o seu caminho é agradável a Deus, nem o inimigo te procura para nada, não te toca de jeito nenhum. Então, é verdade que nós temos que estar na situação. Bem, a serpente chegou, quebrou o pacto, quebrou a aliança, quebrou a unidade. Quando o homem vai encontrar com Deus, já vai com medo, já vai preocupado, e aí o Senhor procura ele e pergunta onde ele está. Quando o Senhor pergunta onde ele está, é uma coisa interessante, porque é claro que Deus sabia onde o homem estava. Mas essa pergunta cria uma coisa interessantíssima, que não sei se você já prestou atenção nisso. Revela, não é que cria, revela duas coisas interessantes. Revela que o homem não podia se afastar da presença dele de jeito nenhum, tinha que ficar ali, mas revela também uma outra coisa interessante, que quando a gente lê a Bíblia, a gente quase não percebe. Quando o Senhor diz assim: Adão, onde estás? É como se tivesse havido um impacto no coração do Senhor, e o Senhor tivesse passado por um momento de frustração e de tristeza, porque ao não encontrar o homem no lugar onde foi marcado o encontro, onde eles se encontravam todos os dias, quando o Senhor chegou naquele local que não encontrou o homem, o Senhor mostrou uma certa angústia, tristeza. Eu estou falando isso, eu estou usando linguagem humana, eu não sei qual eu usaria aqui para descrever o estado do Senhor. Mas você imagina quando você está esperando uma pessoa, encontrar uma pessoa, e você marcou encontro, marcou um local, e você chega lá e a pessoa não está. Você é dominado por uma tristeza, por uma angústia, por uma decepção, por uma frustração, e se é um encontro assim muito importante para você, você fica completamente desestruturado. Isso acontece conosco.
mas isso também aconteceu com o Senhor. Como eu disse, eu não tenho palavras para descrever o estado dele, mas o Senhor, quando chegou no ponto de encontro, que não viu o homem, ele também foi abalado pela tristeza. E essa pergunta, essa expressão do Senhor: Adão, onde estás? Você não deveria interpretar essa pergunta como se fosse assim Deus preocupado, irado, com raiva dele, alguma coisa assim. Não. Você interpreta essa palavra como sendo um Deus, um Pai eterno, que vai encontrar com o filho dele num lugar pré-determinado, marcado, e não o encontra. É como se fosse assim: meu filho, onde estás, meu filho? Você deveria estar aqui. Eu vi no nosso local de encontro aqui, você não está. Uma tristeza profunda no coração do Senhor. Então Adão se apresenta, explica, tenta explicar o que aconteceu, né? Diz assim, ó, eu vou ler o texto para vocês aqui, vou ler o versículo para vocês. Ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. Eu temi porque percebi que a tua glória não me alcançou. Eu temi porque estou desnudado na tua presença. Eu temi porque a tua glória dessa vez não me envolveu. Claro, estava no pecado, não podia acontecer isso. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Olha, que coisa interessante. Ele agora explicando, tentando, coitado, resolver o problema, tentando convencer a Deus de que ele não era tão culpado assim. Irmãos, essa é a característica de todo crente. Quando comete um pecado, que é chamado para explicar o seu pecado, para justificar, para confessar o seu pecado, muitas vezes o cristão vem apresentando uma desculpa, tentando transferir a culpa dele para alguém, tentando se justificar, tentando dizer que caiu, que tropeçou, mas não é tão culpado assim, porque foi outra pessoa que produziu a situação, foi outra pessoa que criou a circunstância. E quando não tem jeito para nada, costuma dizer que foi uma influência diabólica, que foi o diabo que fez isso, fez aquilo. Ele não consegue se explicar, não consegue ter a sua palavra explicada corretamente, então tenta fugir da situação, querendo criar uma aura de uma certa inocência que não existe. Quando nós estamos desligados do Senhor, quando nós estamos desconectados do Senhor, a nossa mente trabalha perdidamente, a nossa mente trabalha nas trevas, a nossa mente trabalha de tal forma para tentar criar uma capa de justiça, uma capa de inocência, uma capa que nós não temos condição nenhuma de estabelecer perante o Senhor. Porque a palavra é muito clara quando diz que o Senhor vê por fora e vê por dentro também. É interessante, vamos lá. Então, quando houve esse pecado, o que aconteceu? Eu expliquei aqui que Deus era a fonte do homem. Deus é uma fonte que ele não para de jorrar nunca. Nunca pense que Deus vai deixar de ser fonte. O Senhor sempre será fonte abundante e que jorra o tempo todo em nossa direção. O problema todo é que essa fonte, ela mesmo jorrando, ela só pode jorrar as suas bênçãos em cima de quem está conectado na fonte. Se a fonte está aqui, você vai para longe dela, você se afasta dela, você rompe com ela, você vai para distante, a fonte continuará jorrando onde estava, mas você, por estar longe, por estar separado, por estar desconectado, você não vai receber as bênçãos de jeito nenhum. Você tem que estar onde a fonte está. Você já ouviu um jargão que existe no meio da igreja evangélica? Quando alguém assim, você tem que estar no centro da vontade de Deus, você tem que estar no meio da vontade de Deus. O que ele está dizendo é o seguinte: você tem que estar ligado na fonte, você não pode se desconectar da fonte. Toda vez que você quebra a unidade, você rompe com a fonte. E a consequência do rompimento, nesse caso de Adão, foi o seguinte: de vez em quando eu vejo os pastores ministrando a palavra, e eles sempre dizem que quando Deus
encontrou com o homem, e o homem confessou seu pecado, que Deus ministrou um castigo para eles. Na verdade, a palavra castigo nem aparece nesse texto. Na verdade, o Senhor apenas esclareceu para o homem o que passaria a acontecer porque ele quebrou a unidade. Olha, homem, não era para você ter feito isso, mas já que você fez, eu vou te explicar onde foi que você se meteu. Eu vou te explicar o que você produziu para você mesmo. Você não era para ter feito isso, mas já que você fez, olha o que vai acontecer agora. Não é que Deus tenha feito isso com raiva, para puni-lo, para castigá-lo, não. Apenas disse, olha, você estava no jardim do Éden, onde tudo era perfeito. Eu agora vou ter que tirar você daqui. Você não pode continuar aqui. E você vai para um lugar, uma dimensão natural na Terra, onde as coisas são diferentes daqui. E eu vou te explicar. Primeiramente, explicou para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será por teu marido, e ele te dominará. Olha que maravilha! As mulheres precisavam entender bem esse versículo. No jardim do Éden, quando os dois viviam lá, Adão não dominava Eva. Eles eram companheiros no mesmo nível, iguais, estavam horizontalmente ligados. Mas quando vai voltar para a terra, agora o homem vai te dominar, mulher. Ele precisa exercer governo sobre você, porque você agora não pode mais ficar sozinha, porque a serpente pode aparecer a qualquer hora e fazê-las pecar. Então, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. Então a mulher, quando estava no jardim do Éden, não sabia o que era sofrimento, não sabia o que era dor, e agora vai ter dores para ter filhos, uma coisa alegre, uma coisa que é uma bênção, uma coisa que traz a felicidade para ela. Essa felicidade agora vem através da dor. Quando estava conectada na fonte, não tinha dor, mas agora não, agora o negócio é diferente. E Adão, e você, Adão, porque deu ouvidos à voz da sua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. A terra vai ser amaldiçoada pela tua atitude. Veja, irmãos, que Deus não está dizendo que ele, o Senhor, está amaldiçoando a terra. Ele está dizendo que a consequência do pecado foi que produziu a maldição na terra. Maldita é a terra por causa de ti. Por sua causa, Adão. Olha o que você fez. Por sua causa, a terra agora está debaixo de uma maldição. A terra agora não é mais uma bênção, agora vai ter problema de maldição. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, com sofrimento. Você, para arrancar a tua comida, a tua alegria, a tua prosperidade, você vai ter que passar por luta, passar por sofrimento. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás outra vez. Olha que coisa impressionante. Consequências de rompimento com a fonte abundante, a fonte que jorrava sem parar, a fonte que dia após dia era bênção, 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 o tempo todo. De repente, lá vem o sofrimento, lá vem a batalha, lá vem a luta, vem a dor. Olha quantas coisas, porque houve uma quebra de unidade. Bem, vamos à frente, não podemos parar por aí, porque o nosso Deus, ele tem seus atributos. Ele é misericordioso, ele é amor, ele é benigno, ele é bondoso, né? Tem lá o seu lado que nos comove e que nos protege, né? Todos os atributos de Deus são feitos para nos proteger. A bondade dele, a benignidade dele, a longanimidade dele, a fidelidade dele, a misericórdia dele, né? Tudo isso é proteção que nós temos, porque ele resolveu, mesmo após o pecado de Adão, ele resolveu não nos abandonar. Ou seja, vou dizer melhor, a fonte não deixou de jorrar, a fonte continuou jorrando, só que agora tem aí algumas restrições que nós vamos ver agora. A partir dessa tragédia que aconteceu no Éden, o Senhor estabeleceu uma forma diferente de trabalhar em unidade com o homem. Agora que havia rompido essa unidade, então Deus começa a colocar certos obstáculos, certas barreiras, certas situações, para que o homem recomponha, reconecte, refaça essa unidade com ele, para novamente conquistar as bênçãos dele, né? Então vamos lá. Então, quando houve isso, Deus então criou nesse relacionamento
com o homem, criou alianças, sacrifícios, cumprimento irrestrito da lei, como regra para se conectar à fonte, criou obediência, né? Então Deus estabeleceu regras. Olha aqui, homem, para que você volte a se conectar com a fonte, comigo, você vai ter que cumprir certas situações, senão eu não vou deixar você beber da fonte. Então, o homem passou a ter que obedecer muita coisa além do que obedecia lá no Jardim do Éden. Ou seja, apesar da fraqueza divina, a fidelidade de Deus, a fraqueza do homem, desculpe, apesar da fraqueza do homem, a fidelidade divina continuou abençoando o homem, mas da forma agora que o homem tinha que fazer alguma coisa. Deus não abandonou sua fidelidade, Deus não deixou sua benignidade, Deus não deixou de ser fiel, Deus não deixou de ser benigno e bondoso, ele continuou sendo benigno e bondoso, né? Há um hino que fala que se Deus nos atender, ele é Deus, e se Deus não nos atender, ele continua sendo Deus, né? Não tem problema, não haverá mudança nenhuma nele, aleluia. Então, resultado, então Deus começa a operar dessa forma, através de alianças, de concertos, de sacrifícios e muitas coisas mais. Então, você vai observando que agora é diferente. Por exemplo, quando Deus resolveu estabelecer um pacto na terra para formar a nação de Israel e se manifestar através dela, ele vai e procura lá na Babilônia e encontra um homem chamado Abraão. Na hora, Abrão. Chamou e fez uma aliança, um pacto com ele. Olha, você sai da tua terra, sai da tua família, vai para uma terra que eu te mostrarei, e ali vou estabelecer meu pacto contigo. Então, resultado, ele diz assim, homem, vou parafrasear, Abrão, eu quero que você se conecte à fonte. Eu quero que você venha estabelecer uma situação de relacionamento comigo, uma aliança comigo, um pacto comigo. Porque eu sendo a fonte, eu vou tratar você, eu vou trabalhar você, eu vou criar um pacto com você, para que você, Abraão, seja uma fonte para todo mundo. Ou seja, eu, a fonte maior, vou transformar você, Abraão, também numa fonte. Mas para isso é necessário obediência, você me obedeça. Se você me obedecer, você vai ter tudo que você precisar e vai ser bênção para os outros ainda. E Abraão obedeceu. E todo mundo conhece a história de Abraão. Foi lá, não tinha filhos, né, mulher estéril, e o Senhor disse, todos os teus problemas eu vou resolver. Na hora, Abraão, que você estiver conectado comigo, os teus problemas desaparecem, até filho que você não tem, você vai ter. Vou te dar um filho, porque eu vou fazer de você pai de multidões. E realmente estabeleceu o concerto com ele, o pacto com ele, e a Bíblia diz que ele teve uma fé assim tremenda, uma fé tão impactante, tão poderosa, que quando você vai no livro de Hebreus, está escrito lá que Abraão foi justificado pela fé. Ou seja, Abraão não tinha nada em que se pegar, Abraão não tinha nada palpável, Abraão não tinha uma sinagoga, Abraão não tinha uma escritura, não tinha nada. Mas, de repente, aquele negócio entrou no coração dele, ele ouviu a voz de Deus, penetrou no coração dele, ele obedeceu, fez o pacto, a aliança, e, de repente, aquele homem tem uma fonte jorrando em cima dele. E aquele homem se transforma, até hoje é conhecido como pai Abraão, né? E Deus cumpre todas as promessas feitas com ele, lhe deu filho, fez dele uma grande multidão, lhe deu riqueza, prosperou, lhe deu autoridade, e resultado, ele ficou conhecido como um homem de referência no planeta Terra, a ponto do Senhor falar assim, olha, em ti serão benditas todas as nações da terra. Irmãos, vamos dar uma paradinha nesse versículo para você entender uma coisa. Abraão, eu estou dizendo que você, Abraão, será uma fonte para todas as famílias da terra. Aqueles que te abençoarem serão abençoados, e os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Você é uma referência. Se alguém olhar para você e te abençoar, terá uma fonte jorrando. Se alguém olhar para você e te amaldiçoar, a fonte será bloqueada e haverá maldição na vida dele. E ainda hoje funciona isso. Essa promessa não caiu por terra, essa promessa continua sendo a mesma coisa, né? A nação de Israel está aí como sendo uma referência mundial, como sendo uma referência de bênção ou de maldição, depende do que a pessoa vai escolher. Então, a situação de conexão com a unidade veio pela misericórdia e pelo amor de Deus para operar dessa forma. E mesmo assim,
Depois que Abraão tem a sua família, houve aquelas confusões todas que nós já conhecemos. O tempo aqui não dá para falar de nada disso aí, mas nós sabemos que de repente o homem novamente está no pecado, criando aquela situação toda de pecado na terra, a ponto do Senhor dizer assim: estou arrependido de ter criado o homem, vou acabar com tudo novamente. Aí chama outro homem, aliás, deixa eu explicar uma coisa interessante, que eu estou falando de Abraão, porque Abraão é consequência da história de Noé. Noé veio primeiro. Então, quando ele fez a aliança com Noé, ele estabeleceu que a unidade seria restaurada com ele. E para isso, ele também não tinha nada escrito, nada que se pegar. O Senhor dá umas horas assim estranhas para ele e diz assim: olha, você faz uma arca, um navio, que eu vou pegar você, sua família, e vou destruir a humanidade, através da água. E ele fez isso. E Deus cumpriu fielmente, restabeleceu novamente a conexão com a fonte. Ou seja, vou explicar melhor, de todo aquele povo que estava na terra, somente um homem é que estava em condição de ser conectado à fonte, pela fidelidade, pela justiça, pela fé. E Deus o conectou. Por isso que eu queria explicar o caso de Abraão antes, porque Abraão também foi a mesma situação. Quando eu falei que Abraão não tinha uma referência, Abraão de fé, Abraão tinha a referência de Noé. Então, aí Deus salva Noé e sua família, e depois dá a mesma ordem para ele, multiplica, vai encher a terra, etc. e tal, como nós já sabemos, né? Então, não havia mais nenhuma história de fé na face da terra, a não ser a de Noé. Quando Deus fala com Abraão, Abraão sabe, a única situação que tinha para se pegar era a fé que tinha acontecido com Noé. Como quem diz assim: se Noé conseguiu se conectar com Deus pela fé, eu também posso fazer isso. Só que a fé dele também foi tremenda, e Deus então abençoou a vida dele. Ora, que coisa interessante, quando você vai na palavra do Senhor, a palavra diz assim: o justo viverá pela fé. Ou seja, a impressão que nós estamos tendo nessa história de unidade é que pela fé você reconecta a sua unidade com o Pai Celestial. Porque ele fala assim: o justo viverá pela fé. Se ele recuar, se ele retroceder, eu não tenho prazer nele. Ou seja, conectar-se a Deus pela fé, com fé, é uma coisa tão profunda, tão interessante, que você vai ver na palavra toda, né, em toda a Bíblia, que as pessoas que demonstraram essa fé poderosa no Senhor, apesar de, às vezes, nem serem do povo de Deus, mas Deus elogiou a fé e reconectou e criou unidade com esse povo. Então é uma coisa impressionante, porque você vai ver ao longo da Bíblia muitas situações de fé. Você pode pegar lá o caso da mulher do fluxo de sangue, que nem conhecia Jesus Cristo, não sabia quem era. A Bíblia diz que apenas ouviu falar da fama dele, e ouvindo falar da fama dele, estabeleceu a fé no coração, e ela decidiu: vou falar com ele, se eu tocar nele, eu serei curada. Ou seja, eu sou uma fonte desgarrada, eu sou uma mulher que não tem nada, eu só tenho maldição na minha vida, não tem bênção nenhuma na vida, eu sofro há 12 anos, mas ele é uma fonte. Se eu chegar lá nele, e eu chegar a estender a mão e tocar nessa fonte, essa fonte vai me curar. A mulher foi sábia, teve fé, entendeu, foi lá, e todo mundo sabe da história, passou no meio da multidão, quando tocou nele, aí Jesus Cristo disse uma frase enigmática para os seus discípulos, né? Epa, quem me tocou? E eles disseram: mas Senhor, tem tanta gente tocando, tanta gente apertando, empurra daqui, empurra dali, e o Senhor está perguntando: todo mundo tocou? Não. Tem uma pessoa que me tocou de modo tão diferente que de mim saiu virtude e entrou nela. Desta fonte aqui saiu algo que tocou nela. E essa pessoa me tocou pela fé. Só pela fé que consegue fazer a fonte abrir. E essa mulher que não me conhece, pela fé, ela abriu a fonte em direção a ela. Ela estabeleceu uma unidade e o que estava em mim saiu para ela. Olha que coisa interessante, Jesus Cristo nem orou pela mulher, não botou a mão na cabeça dela, não derramou óleo ungido na cabeça dela, não fez nada, ele estava de costas. Mas de repente, ela, a mulher, pela fé estabeleceu. Ela, pela fé, entrou. É como se eu estivesse falando para você: a fé é uma chave que abre a fonte para você. Vou repetir: a fé que nós temos no Criador, em Deus, no Pai Eterno, a fé é a chave que Ele te deu para reabrir a fonte. Se você tiver fé, tu sai dessa luta. Se você, olha bem aqui no vídeo, olha nos meus olhos agora.
Se você tiver essa fé, essa luta que você está passando agora, que está te fazendo sofrer, que está te fazendo chorar, que está te fazendo desesperar, que está fazendo você pensar em abandonar tudo, se você tiver essa fé hoje e pegar essa chave, a fonte abre de novo para você e você vai experimentar o bom e o melhor do Senhor nessa terra. Tenho dito e acredito nessa palavra. A mulher conseguiu isso. E quantas outras pessoas da palavra do Senhor conseguiram estabelecer pela fé? A mulher Sirofenícia, quando vem pedir, nem era judia, era da Síria. E quando vem pedir uma bênção ao Senhor, o Senhor explica para ela que a fé é só para os filhos e tal. Ela se me contenta em pegar as migalhas que caem da mesa. E o Senhor disse, olha que maravilha, nem em Israel encontrei tanta fé. E de repente aquela mulher que não tinha pacto nenhum, que não tinha pacto religioso, pacto nenhum com os judeus, com ninguém, de repente, pela fé, ela enfrenta Jesus Cristo. Não, eu sei quem é o Senhor, e eu sei que se eu tiver fé, sei que se eu ficar aqui, a minha filha será liberta, o Senhor vai me curar, porque o Senhor não recusa ninguém que vem com fé. Repito, o Senhor não recusa ninguém que se apresenta a Ele com fé, ainda que a pessoa seja de fora, porque a fé é o que agrada ao Senhor. O justo viverá pela fé. Se ele recuar, eu não tenho prazer nele. O Senhor está dizendo, eu tenho prazer em quem tem fé. Por isso, irmãos, você vê tantos e tantos cristãos orando excessivamente, mas sem um pingo de fé. Você vê muitos cristãos orando horas e horas, mas sem fé. O Senhor está dizendo, a fé é a chave. A oração é o complemento, mas a fé é a chave que vai romper as fontes e as fontes jorram em cima de você. Vamos à frente. Houve outras alianças também que tiveram que ser feitas pela fé, né? No caso de Moisés, Josué, Gideão e toda Sansão, Davi e todas essas pessoas, quando estabeleceram esse pacto com Deus, Deus teve que procurá-los para fazer isso. De repente, a unidade do Senhor com eles, obedecer ao critério da obediência, conforme eu falei, você vai notar que Deus coloca certas restrições para que você consiga entender que Ele opera, Ele pode operar, Ele é poderoso para operar, mas quando Ele olha e vê que você não está interessado em conectar-se a Ele para permanecer nele, né, aí não adianta nada. Aí você está apenas fazendo o papel de que muitos cristãos fazem hoje. Só vão à igreja para pedir alguma coisa a Deus. Depois que Deus concede a bênção, nunca mais eles aparecem na igreja. Pessoas que vêm nos pedir oração, e quando nós oramos e ela é abençoada, ela desaparece. E quando novamente ela tiver outro problema, ela volta para a igreja para pedir oração novamente. Ou seja, ela pensa que Deus é o chefe do almoxarifado, do galpão, onde estão as bênçãos guardadas, e se dirige ao chefe do almoxarifado para pedir bênção. Me dá uma benção aí. Aí o chefe dá uma benção e vai embora. Não é isso que Deus quer. Deus quer conexão, Deus quer unidade. Deus quer que você fique junto a Ele. Precisando ou não dele, Ele quer que você fique junto. Ele quer unidade. Ele quer viver em você. Ele quer viver em nós. Ele não me interessa o que eu preciso. Me interessa que Ele precisa de mim, porque nós temos uma unidade. Deus não quer apenas me presentear com alguma coisa. Eu não quero apenas receber o presente do Senhor. Eu quero a presença dEle. Uma das alianças que ele fez na terra foi com Moisés. Uma coisa interessante, porque um dia Moisés disse assim, olha, o povo pecou, mas eu já resolvi o problema, e agora nós estamos aqui novamente, e o Senhor disse, então você vai embora, e o meu anjo irá adiante de você. E Moisés falou assim, anjo? Eu não fiz aliança com o Senhor para ter um anjo me dirigindo. Se a tua presença, meu Pai, não estiver comigo, eu não vou para lugar nenhum. Eu não posso andar, Senhor, desconectado da fonte. Eu não posso andar conectado com o anjo quando eu posso estar conectado contigo. Eu sei que o anjo é gente boa, que o anjo abençoa, que o anjo vem na terra para trabalhar em nosso favor, mas eu quero é o Senhor que é meu Pai. Eu sou seu filho. Eu não vou sair daqui para lugar nenhum se a fonte não estiver me abençoando, se a fonte não sobre mim. Eu não saio daqui, Senhor, se eu não estiver conectado contigo e o Senhor conectado comigo. E o Senhor disse, tá bom, Moisés, então se é assim, então vamos embora, então eu vou contigo. Porque a presença é fundamental na conexão para que a fonte comece a jorrar sobre nossa vida. Irmãos,
São coisas tão simples, tão fáceis que nós estamos explicando aqui, que eu não consigo saber por que algumas pessoas não conseguem compreender essas verdades. Algumas pessoas parecem que veem a igreja só uma fonte de eu vou lá para ser abençoado, eu vou lá para o pastor botar a mão na minha cabeça e faz uma oração por mim, faz uma oração. Tem igrejas que nós vamos ministrar, quando terminamos de ministrar uma palavra poderosa, termina o culto, as pessoas vêm fazer fila para pedir uma oração. E muitas vezes eu pergunto, por que você quer oração? Para que Deus me abençoe mais e mais ainda. Mas que tipo de bênção você quer? Explica. Que tipo de situação você está passando? Você tem que explicar. Eles não conseguem explicar, é apenas mania, é apenas uma maneira, é apenas um vício de pedir oração a todo mundo, como se a oração de todo mundo fosse abençoar. A oração de todo mundo não vai te abençoar se você não se relacionar com o Pai pela fé e pela unidade que você tem que ter com Ele. Seja unido com Ele e a bênção chega. Então, irmãos, essa unidade agora é sacrificial, porque agora você tem que realmente demonstrar fé. Você precisa mostrar a obediência ao Senhor, as provas que nós passamos. Eu estou vendo aí muitas pessoas passando essa crise da quarentena do coronavírus e pessoas reclamando, o diabo fez isso, o diabo fez aquilo, umas profecias falsas que aparecem por aí, profecia que diz que no dia 5 de maio, 10 de maio, sei lá o dia, tem que trancar as portas porque o diabo vai fazer. Irmão, deixa de criancice, deixa de bobagem. Nós cremos num Deus poderoso, nós cremos num Deus que está nos protegendo. Nós vamos passar por essa pandemia, vão morrer alguns cristãos, mas nós vamos passar por ela e vamos continuar glorificando a Deus, porque nós estamos conectados na fonte, nós estamos ligados a Ele. Jesus Cristo foi muito claro, muito específico, muito contundente, quando Ele disse, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou você acha que no coronavírus Jesus não está contigo? O Senhor está contigo agora, Ele vai te proteger, te guardar. E se por acaso, irmãos, Ele quiser te levar ou me levar, Ele vai levar. Mas não tem problema, Ele vai continuar sendo Jesus Cristo, vai continuar sendo o Senhor, o Pai continua sendo o Pai, e nós continuaremos glorificando a Ele, porque se a fonte nos transportar, nós iremos poder nos levar. Mas enquanto estivermos aqui na terra, Ele está conosco, está com a nossa vida, estamos juntos, ligados. A unidade não está quebrada. Por isso que nós estamos fazendo transmissão ao vivo, por isso que nós estamos orando, é por isso que estamos fazendo ceia online, é por isso que nós estamos fazendo tudo para manter a comunhão e a fé acesa. Porque um dia, quando o Senhor disse para os sacerdotes colocar lenha no altar, Ele disse assim, porque o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Irmãos, enquanto o fogo estiver aceso, tem unidade. Enquanto o fogo estiver aceso, nós estamos conectados. Enquanto o fogo estiver aceso, Deus está conosco. Enquanto o fogo estiver aceso, a fonte está jorrando sobre a tua vida. Você não vai morrer de fome, não vai ficar desempregado. O Senhor vai te restaurar, vai te restituir, vai trazer de volta tudo que foi levado. Ele vai trazer para você de volta. Creia nisso. Essa palavra é uma palavra de fé, de unidade, de quem crê. Eu creio no Senhor. Eu tenho falado para os meus amigos, falado para os meus pastores, para a minha rede apostólica, que o Senhor vai restituir tudo que foi levado, tudo que nós não estamos recebendo agora. Você está com as contas atrasadas, o salário não veio, foi cortado. Não se preocupe, o nosso Deus também é o Deus da restituição. A fonte que jorra sobre nós é a fonte da restituição. Ele vai trazer de volta o que foi levado. Não tem político, não tem ideologia, não tem governador, não tem prefeito, não tem presidente, não tem nenhum político dessa terra, nenhum endemoniado dessa terra que vai levar nada de você, porque o teu Pai é a fonte que jorra sobre você. Se você tiver essa unidade, eu te garanto, com todas as provas da minha vida, com toda a certeza da minha vida, com toda a segurança da minha vida, que o Senhor vai te restaurar prontamente, e a situação de dificuldade que você está passando hoje, Ele vai te dar o dobro, assim como Ele fez com Jó, vai te restituir, vai te abençoar. Creia nessa palavra, pega essa palavra para você e faça uma oração. Senhor, o apóstolo tem razão, eu quero realmente essa unidade contigo, porque Tu és a minha fonte, Tu és aquele que jorra sobre mim, Senhor. É disso que eu estou falando. Você vê quantos homens da Bíblia foram abençoados, e eram homens pecadores, tanto quanto nós, ou até mais do que nós, mas o Senhor estabeleceu aliança, como estabeleceu conosco. Jesus Cristo, quando veio à terra, Ele fez uma aliança conosco. Essa aliança não está rompida, não foi rompida. Nós somos fracos, somos pecadores, nós tropeçamos, mas Ele não quebrou. A palavra diz, ainda que nós sejamos infiéis, todavia Ele permanecerá fiel. É esse Deus que nós servimos, é esse Deus maravilhoso. É uma pena porque o tempo aqui passa depressa, a gente quer falar mais, a gente tem muita coisa para falar aqui, eu não consigo falar nem a metade, o tempo já está indo embora, mas creia nessa palavra, creia nisso. Eu quero te encorajar hoje,
essa palavra de unidade, de fé, de fonte jorrando sobre você. A fonte não secou, a fonte não fechou, a fonte continua jorrando. Não se preocupe com o que você está passando agora, porque o Senhor, você só vê o presente, mas o Senhor vê o futuro. Você está vendo onde você está agora. Você está vendo a sua situação hoje, onde você está. Estou no meio de uma pandemia. Estou no meio do sofrimento, estou na quarentena, estou preso dentro de casa, mas o Senhor está te vendo lá na frente vitorioso, está te vendo lá na frente já na vitória, sorrindo e glorificando o nome dele. É isso que eu estou falando. Então, meus irmãos, pega essa palavra hoje, guarda essa palavra e começa a buscar o Senhor, vai para cima dele, orando com fé e diz assim: eu estou aqui, restaura a minha unidade. Quando terminar de ouvir essa palavra, converse com Deus, diga assim: Senhor, com esta palavra ministrada nesta tarde, eu quero restaurar a minha unidade contigo, meu Pai. Eu quero restaurar, reconectar com a fonte. Pai, eu me arrependo dos meus pecados, dos meus tropeços, dos meus pensamentos errados e quero me reconectar contigo, quero entrar em unidade contigo hoje, Pai. Eu quero novamente a fonte jorrando sobre a minha vida. E eu tenho certeza que Ele vai te atender, que Ele vai te abençoar. Amém? Deus te abençoe nesta tarde. Hoje conseguimos reduzir o tempo, glória a Deus, aleluia, e foi uma bênção tremenda. Nós vamos encerrar aqui, porque se eu continuar falando aqui, daqui a pouco eu vou ser tomado pelo Espírito Santo aqui, porque está um calor aqui dentro onde eu estou falando, está uma presença gloriosa de Deus aqui. Olha, hoje o negócio aqui está tremendo mesmo, bem? Então nós vamos ter que encerrar, porque senão daqui a pouco eu vou sentir aqui o poder se abalando de Deus, abalando aqui dentro. Vai ser uma coisa maravilhosa e poderosa em nome do Senhor Jesus, tá bem? Ana Lima está assistindo, Diego Tomás, passou tanta gente aqui, eu não pude ler os nomes hoje, né? Tantas pessoas passaram aqui, a Miriam Farjão, Miriam Ventura, Samuel, pastores passaram aqui, Alain passou aqui, quanta gente passou aqui e não deu tempo de eu ler o nome de vocês, mas todos vocês sejam abençoados. Essa palavra é poderosa, hein? Guarda essa palavra no coração, porque o Senhor está esperando a sua decisão, a sua atitude depois dessa palavra. Guarda ela no coração, você vai receber ela por escrito, mas a palavra ministrada aqui é palavra de fé, de autoridade, palavra de unção, palavra que vai entrar na tua vida hoje. Quando terminar esse vídeo, quando terminar de assistir, ora que você vai ver a tua vida mudar ainda hoje. Eu profetizo na tua vida, se você entendeu essa palavra, se você pegar essa palavra, se você fazer um pacto com Deus agora, após essa palavra, a tua vida muda ainda hoje, não é amanhã, hoje. O nosso Deus é Deus de hoje, Ele faz hoje, opera hoje. Então, Deus te abençoe poderosamente, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Yeshua, o Hamashia, em nome do Senhor, amém? Vamos orar então, porque nós temos que encerrar para não alongar mais, para poder manter o horário dentro do nosso vídeo, amém? Graças a Deus, Deus abençoe todos vocês que participaram, todos vocês que assistiram, e continua aí em oração por nós, porque essa pandemia vai passar e a bênção virá, e um dia estaremos juntos novamente na igreja nos abraçando, amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus, esta palavra de hoje veio do teu coração para o meu coração, uma palavra que queima, uma palavra que acende o fogo, a chama da fé, um Deus poderoso, um Pai maravilhoso, um Pai amoroso que nos abençoa, que nos protege, que nos guarda, um Pai que é a nossa fonte de bênção. Pai, eu confesso aqui perante as pessoas que estão me ouvindo e vendo, não existe outro além de Ti. Não existe outro além de Ti, Tu és o único poderoso, o único que nos protege, Tu és nosso Pai, nós somos Teus filhos, ó Pai querido. Eu oro a Ti nesse momento, te peço perdão, Pai amado, se alguma palavra não Te agradou, te peço perdão. Deleta no coração deles, deleta na cabeça deles, ó Pai. E Te dou toda a honra e toda a glória por esta palavra. Toda a honra e toda a glória, 100% dessa glória pertence a Ti. Tu és o único digno de receber a honra e a glória. É por isso que diante do povo eu já Te entrego esta honra e a glória para Ti e a bênção sobre a vida deles. Meu Pai, muito obrigado por essa bênção maravilhosa e que todos eles sejam abençoados e tenham uma reconexão contigo perfeita. Quando eles começarem a orar agora, após essa palavra, Senhor, começa a tocar no coração de todos eles, para que eles possam dar testemunho de que esta palavra mudou muita coisa da vida deles. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Daniel Francelino, Alex Souza, todo mundo. Daniel Francelino, uma benção também esse pastor, grande pregador, homem de Deus. Alex Souza também. Deus abençoe vocês poderosamente e com certeza
Tenho certeza que essa palavra vai falar muito, mas muito mesmo ao coração de vocês, tá? Não se esqueça de dar o likezinho aí, que tem que dar o like. Quando ouvir lá pelo YouTube, dá lá o se inscreva, curte, dá o likezinho lá também, entendeu? Porque isso é necessário para a gente manter o programa, manter a transmissão no ar, em nome do Senhor Jesus. Hoje eu vou terminar essa parte da unidade, porque completei 12 estudos, né? Sexta-feira vamos começar com outro fundamento, tá? Outro fundamento. É claro que eu teria muita coisa ainda para falar para vocês de unidade, porque a Bíblia é rica nisso, né? Mas nós temos que ter um tempo para ministrar esse fundamento. Agora vamos ministrar outro fundamento a partir de sexta-feira e você vai estar aqui porque Deus vai falar. Ivo e Carmen, lá dos Açores, em pleno Oceano Atlântico. A nossa voz chega no meio do Oceano Atlântico. Os Açores é um arquipélago português, pertencente ao governo português, a pátria portuguesa, que está entre os Estados Unidos e Portugal, está bem no meio do Oceano Atlântico. E lá está o nosso casal na Igreja do Evangelho, o Ivo e a Carmen sendo abençoados. Deus abençoe você, Ivo e Carmen. Um grande beijo para vocês em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós agora vamos ter que encerrar e agradecer a Deus pela presença de todos vocês aqui em nome do Senhor Jesus. Um grande beijo e até sexta-feira. Os meus horários são fixos, eu não mudo horário. Domingo, 10 horas da manhã, terça-feira e sexta-feira, 17 horas, 5 horas da tarde. São meus horários. Eu não fico mudando toda hora não, meu horário é só esse. Domingo, 10 horas da manhã, terça, 5 horas da tarde, sexta, 5 horas da tarde, em nome do Senhor Jesus. Um grande beijo para vocês e Deus, um beijo no coração, em nome do Senhor Jesus.